Menina de 10 anos entrega bilhete enigmático à polícia e revela segredo chocante. Após 2 meses, Clara estava nervosa. A cada passo que dava em direção à delegacia, seu coração pulsava mais forte, como se quisesse sair pela boca. Fazia 2 meses que vivera um pesadelo. A desaparição de Lucas, seu melhor amigo. E desde então o silêncio a acompanhava, pesado e sufocante, com um papel amassado na mão. Ela sentia o conteúdo daquele bilhete, que prometia mudar tudo. O que estava guardado ali a atormentava. A dúvida, a culpa, um eco que não a deixava em paz. As paredes da delegacia pareciam se fechar à medida que ela empurrava a porta. O cheiro de café e aquele ar de seriedade tornaram o lugar ainda mais opressor. Clara hesitou sob a luz fluorescente. A sala estava vazia, exceto por um policial que preenchia um formulário, distraído. Ele olhou para ela. Um momento de confusão passou pelo rosto dele. Uma menina sozinha, dentro de uma delegacia? O que ela fazia ali? Com licença. Clara gaguejou, sentindo o nó na garganta aumentar. O oficial a encarou, percebendo a gravidade em seus olhos. Eu preciso falar com alguém. Ela se aproximou da mesa, estendendo o papel amassado como uma oferenda a alguém que poderia trazer luz à escuridão que a cercava. É sobre o Lucas. O policial mudou instantaneamente. Ele sacudiu a cabeça como se estivesse acordando. O desaparecido? Perguntou, se levantando. Sim, claro. Por favor, sente-se. Mas Clara não se moveu. Aquelas palavras a enchem de um terror gelado. Como se aquilo pudesse a fazer desaparecer também. Ela apenas entregou o bilhete, que passou a ser um portal. Uma abertura de um segredo que poderia destruir ou, talvez, salvar. Dentro do bilhete, as palavras eram tremidas, mas claras. O que Clara sabia não era apenas que Lucas tinha sido a última pessoa a vê-lo. Ela também sabia do que tinham feito naquele dia fatídico, quando decidiram explorar o velho armazém no final da rua. A mesma rua onde Lucas nunca mais foi visto. E o que ela viu? Bem, era algo que estava guardando. Presa entre a lealdade aos amigos e a necessidade de fazer o que era certo. Mas o peso daquela verdade estava se tornando insuportável. Se seu segredo fosse revelado, poderia expor não só ela, mas todas as pessoas que conhecia e amava. Levantou o olhar. O policial estava lendo rapidamente o bilhete. As expressões em seu rosto mudavam num ritmo acelerado. Ela notou a tensão no ar, como uma tempestade se formando. Cocal de cor escura. Uma porta se abriu e um outro policial entrou. E Clara percebeu que a situação tinha mudado. O que antes era apenas um pedido de ajuda, agora poderia se transformar em um escândalo. No fundo, Clara sabia que havia algo maior em jogo. Algo que poderia afetar toda a cidade. Ela prendeu a respiração. E, em um momento, uma sombra passou pela mente. Se ela falasse, quem mais poderia estar em perigo? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara ficou paralisada enquanto o policial lia o bilhete. O ar parecia mais pesado, como se até a luz fluorescente tivesse diminuído. Ela se sentia em um filme, a adrenalina correndo nas veias. Mas não era hora para sonhar. Algo estava prestes a acontecer. As portas da delegacia se abriram novamente e um homem de jaqueta escura entrou. Seu olhar era intenso, quase abraçando a sala com uma presença que fazia o policial e Clara estremecerem. O oficial virou-se, uma expressão de preocupação se espalhando pelo rosto. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz trêmula. "Sou amigo da família de Lucas", o homem disse, enquanto seus olhos fixavam Clara. Aquela voz, aquele tom, é como se ele a conhecesse. Ela recuou um passo, seu instinto de proteção acionado. Ele não parecia um estranho, então por que ela sentia esse aperto no peito? "Espera!" Clara falou, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. "O que você sabe sobre o Lucas?" O homem deu um sorriso sombrio. "Apenas o que ouvi e o que vi." Ele virou-se para o oficial. "Precisamos falar agora." A urgência em sua voz era palpável. O policial hesitou, mas assentiu, levando-o para longe. Clara se sentiu deixada de lado, mas seu coração não parava de bater. Algo dentro dela sabia que coisas ruins estavam prestes a ser reveladas. Ela puxou a respiração, o peso do bilhete ainda em sua mão. O que estava acontecendo? Clara olhou na direção onde os dois homens haviam ido, o coração acelerado. De repente, gritos ecoaram pela delegacia. O policial e o homem estavam de volta, mas havia algo diferente na atmosfera. As pessoas da recepção começaram a murmurar e a tensão se espalhou como fogo. Clara sentiu um arrepio na nuca. "Clara!" o policial gritou, voltando-se para ela. "Você sente que pode confiar nele?" "Confiança?" A palavra ficou presa em sua garganta. O que ele sabia? Você conhece esse homem?" "Precisamos de você para nos ajudar a entender. Você só tem que nos dizer a verdade", o oficial disse, olhando diretamente em seus olhos. Algo no olhar dele fez com que Clara sentisse que havia mais em jogo do que pensava. Eu vi algo com Lucas." Clara apressou-se a dizer. "Eu tinha que contar." "Contar o quê?" O homem de jaqueta interrompeu. Seu olhar era mais intenso que antes. "Do que você realmente sabe?" Foi então que tudo mudou. Clara percebeu a verdade em um flash. As risadas, as promessas, os segredos sussurrados atrás das portas. Ela viu Lucas, ouviu o que ele havia dito, o velho armazém, os gritos abafados e a última conversa que teve com ele. Algo lá não estava certo. "Lucas", sua voz falhou. O homem a interrompeu, inclinando-se mais perto. "Você não sabe? Você não percebeu que Lucas, ele não era quem você pensava que era?" As palavras dele penetraram profundamente em Clara. Todas as lembranças, todas as risadas juntas, agora eram manchadas por aquela dúvida. O que ele queria dizer? Era loucura ou havia algo sombrio escondido por trás de tudo?
Antes que Clara pudesse formular uma resposta, uma explosão de sirenes cortou o ar e a delegacia virou um caos. "O que está acontecendo?" ela gritou, mas ninguém parecia ouvir. Os policiais corriam, instruindo pessoas a saírem. O medo era palpável. Clara estava presa, cercada por perguntas sem resposta e por um senso de urgência que a deixava tonta. "Clara, escute-me!" O policial puxou-a de volta, agora com uma nova energia. "Precisamos sair daqui. Se o que pensamos for verdade, você pode estar em perigo." E enquanto Clara tentava entender, a porta da delegacia foi arrombada. A imagem de Lucas apareceu na sua mente, frágil e distante. O que havia acontecido com ele? E aquele homem misterioso? Por que sabia tanto? O mundo girava ao seu redor e uma única pergunta a dominava: se Lucas não era quem ela pensava? Quem ele realmente era? Clara estava paralisada enquanto o policial lia o bilhete. O ar parecia mais pesado, como se até a luz fluorescente tivesse diminuído. Ela se sentia em um filme, com a adrenalina correndo nas veias. Mas não era hora para sonhar. Algo estava prestes a acontecer. As portas da delegacia se abriram novamente. Abruptamente, um homem de jaqueta escura entrou. Seu olhar era intenso, quase queimando todo o ambiente ao seu redor. O policial virou-se preocupado. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele tremia. "Sou amigo da família de Lucas", o homem disse, fixando o olhar em Clara. O tom profundo e firme fez o coração dela disparar. Ela recuou um passo, instintos de proteção disparando. Era como se ele já a conhecesse. Então, por que aquele aperto no peito? "Espera", Clara falou, tentando ganhar tempo. "O que você sabe sobre o Lucas?" Sua voz tremia, mas a urgência a empurrava a agir. O homem sorriu de forma sombria. "Apenas o que ouvi e o que vi." Ele se virou para o policial. "Precisamos falar agora." O oficial hesitou, mas assentiu, levando-o para longe. Clara se sentiu deixada de lado. Seu coração batia rápido. Algo estava prestes a mudar. A sala se encheu de murmúrios nervosos e então gritos ecoaram em direção à entrada da delegacia. Clara se virou para ver o que era. A porta da frente foi arrombada com força. 4 homens mascarados irromperam, armados e gritando ordens. A delegacia virou um verdadeiro caos. "Mais um movimento e eu atiro!" um deles gritou, sua voz ecoando pelo ar. A tensão foi palpável. Os policiais se espalharam, buscando proteger os civis. "Clara, escute-me!" O policial a puxou de volta, com um olhar mais intenso. "Você precisa se esconder, agora!" Mas o pânico a paralisava. O que estava acontecendo? O homem em jaqueta escura também parecia alarmado. "Precisamos ir", ele gritou. Mas antes que pudesse movê-la, um dos homens mascarados se aproximou. Ele apontou a arma na direção do grupo que se formava, e o caos aumentou. O som da sirene, do medo, se misturava ao ambiente tenso. "Eu sei o que você fez, Clara", um dos mascarados gritou, sua voz revelando uma fúria incomum. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. "Foi você quem causou tudo isso." Ela ficou atordoada, sem conseguir processar. "Do que você está falando?" Ela olhou para o homem de jaqueta, pedindo ajuda. Ele parecia tão confuso quanto ela.
Mas a verdade estava prestes a desmoronar. Um segundo homem se aproximou dela. A máscara não conseguia esconder o rosto. Era alguém que ela conhecia. Um velho amigo de infância. Clara, você precisa entender. Eles vieram atrás de você. Você não sabe o que Lucas estava fazendo. Lucas! Aquela palavra a golpeou. O que ele tinha a ver com isso? A confusão se misturava ao medo e à culpa crescente. As lembranças do último dia em que o viu surgiam como fantasmas, sussurrando segredos aterradores. Ele estava envolvido em algo grande, o amigo falou, apertando a mandíbula. Algo perigoso, Clara. Ele tinha que sair da cidade e te deixar de fora. Mas você está no meio disso agora. Sua voz carregava um peso que Clara não conseguia ignorar. Justamente nesse momento, a porta da frente se abriu com um estrondo e uma equipe da SWAT entrou, armados e prontos. Todos para o chão! Eles gritaram em uníssono. O pânico era absoluto! Clara, não! O homem em jaqueta puxou, desacelerando a situação por um instante. A verdade é que você não conhece a verdadeira história. Eles não vieram apenas atrás de Lucas. Eles estão atrás de você por algo que nem imagina. A chance de entender tudo era esmagadora. Mas enquanto a máquina da confusão girava ao seu redor, uma única dúvida a dominava. Se Lucas estava por trás de tudo, se ele não era quem pensava ser, o que mais ela ignorava? O homem mascarado sorriu de forma assustadora. Você vai se arrepender de não ter ficado em silêncio. Clara! E então, em um movimento rápido, ele disparou, atingindo um dos policiais. E a realidade se despedaçou. As consequências daquele único tiro poderiam ser devastadoras. Clara ficou paralisada, presa em um pesadelo sem fim. Mais uma vez, a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. E agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Clara ficou paralisada, seus olhos fixos no mascarado que acabara de disparar. O som do tiro ecoou pela sala e em um instante tudo parecia se mover em câmera lenta. O policial atingido caiu no chão, a expressão de surpresa congelada no rosto. O caos se instaurou. Gritos, a sirene da SWAT ainda ressoando, as pessoas cercadas pela confusão e medo. Clara, venha! O homem de jaqueta escura a puxou, sua mão firme. Mas mesmo assim, ela estava presa em um turbilhão de pensamentos. O que ele quis dizer? Você não sabe de nada. Antes que pudesse reagir, um dos homens mascarados tomou a palavra novamente. Você não entendeu? Você causou isso tudo? Ele se aproximou, a fúria vibrando em sua voz. Sabe por que Lucas nunca voltou? Porque ele te deixou de fora. As palavras dele a atingiram como um soco visceral. A incredulidade se transformou em revolta. O que você quer dizer com isso? Eu sou a última pessoa que ele deixaria de fora. E se eu te dizer que Lucas era um traidor? O homem de máscara sorriu, um sorriso que a fez entender que ele não estava brincando. Ele estava no meio de algo grande, algo sujo. E você era parte do plano dele. Você só não sabia. O coração de Clara disparou. Seria isso verdade? As risadas compartilhadas, os segredos dos quais brincavam, tudo agora tinha um gosto amargo. Havia algo que não se encaixava. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o ambiente explodiu em mais gritos. Uma criança caiu. Alguém desmaiou. O chão estava enfurecido pelo caos. Eu não causei nada! Clara gritou, sua voz se elevando acima do tumulto. Lucas é meu amigo. Ele não faria isso.
Ah, mas o verdadeiro Lucas não é o que você pensa, disse o homem. Seu tom agora mais sombrio, quase de desprezo. Você precisa entender. Ele não estava apenas desaparecido. Ele foi manipulado. Um joguete maior que ele. E agora você está no meio disso. Seu coração afundou. E então, em meio a toda a agitação, ela viu. Um fio de memória cruzou sua mente. Uma conversa esquecida. Como ecos perdidos. A última vez que estivera com Lucas, ele tinha uma expressão estranha no rosto. Como se estivesse se despedindo de algo. Mas por quê? O que ele não contou? A SWAT estava se movimentando para conter a cena, mas os mascarados pareciam relaxados, como se já soubessem o que viria em seguida. Quer saber o maior segredo, Clara? Perguntou o homem que disparou. Lucas não desapareceu por acaso. Ele foi levado porque sabia demais. A mentada saiu de sua boca com um som ensurdecedor. E todos pararam para escutar. Levado? Clara repetiu, como se as palavras fossem uma oração. Então, ele ainda está vivo? Nós não sabemos, respondeu o amigo dela. Seu olhar agora cheio de medo e desespero. Mas nós precisamos sair daqui agora. Ele olhou para a saída. A adrenalina o empurrando a agir. Ali no meio do caos, Clara sentiu algo a esmagar. Se Lucas realmente estava vivo, o que teria acontecido com ele? E mais importante, quem realmente ele era? O homem mascarado que disparou. O amigo que tinha crescido ao seu lado. Eram todos parte de uma trama que ela nem imaginava existir. As sirenes se intensificaram, mas a verdade mais pesada ainda pairava no ar. Se Lucas fosse um traidor, se sua vida estivesse entrelaçada a segredos obscuros, então, quem mais ela podia confiar? Espera! Ela gritou, quase em desespero. Se ele não é quem eu pensei que era, quem sou eu realmente na história dele? Com isso, um silêncio profundo ameaçou engolir a cena caótica. E no fundo, Clara sabia que a resposta poderia mudar tudo. Que ela própria poderia não ser quem pensava ser. Ela respirou fundo, a incerteza agora queimando em sua garganta. A verdade a aguarda, e ela estava decidida a encontrá-la, qualquer que ela fosse. Clara estava paralisada, seus olhos ainda fixos no homem mascarado. O eco do disparo ressoava nas paredes da delegacia, e ela sentia como se o tempo tivesse parado. O pânico tomou conta, gritos misturados a sirenes de emergência. O policial caído era um lembrete cruel de que a situação era real, e a urgência permeava o ar. Clara, precisamos sair. O homem de jaqueta escura a puxou, mas a voz dela congelou em sua garganta. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele insistiu, enquanto puxava-a para longe do caos. Então me explica! Ela gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O que Lucas realmente era? Por que esses caras estão atrás de mim? Mas antes que ele pudesse responder, um chute ecoou na porta principal da sala. Mais homens. Mascarados invadiram, armados até os dentes, e a brutalidade em seus olhos. O desespero aumentou e a equipe da SWAT tentava organizar a evacuação. Todo mundo para o chão, eles gritavam, mas ninguém obedecia. O caos se espalhava como uma praga. Clara, escute! O homem da jaqueta puxou-a para trás de uma mesa. O que você viu naquele dia no armazém é a chave para tudo. Eles sabem que você sabe. A memória do armazém bombardeou sua mente como uma onda. Os risos.
seguidos por um silêncio ameaçador, a sensação de algo errado pairando no ar. E então, uma frase ecoou. Clara nunca falha ninguém do que viu. Era Lucas alertando-a. Mas por que ele tinha falado isso? Por quê? Havia um segredo? Ele está envolvido com pessoas perigosas. Ele a interrompeu, trazendo Clara de volta à realidade. Nós precisamos entender do que ele realmente fazia parte. O que você viu? Não havia tempo. As balas voavam e os gritos misturavam-se a ordenações. Mas a lembrança se projetou como um flash. Tinha uma caixa. Clara murmura, tentando se lembrar. Uma caixa aberta no armazém. Dentro, havia coisas estranhas. Documentos, papéis com nomes. O homem de jaqueta escureceu. Nomes? Que nomes? Ele pressionou, os olhos fixos nos dela. Clara hesitou, mas lembrou-se de um nome em particular que algumas cápsulas tinha destacado. Mário Santos. Num instante o ambiente pareceu congelar. O homem cerrou os olhos e sua expressão mudou. Mário Santos? O Mário que eu conheço? Ele sussurrou, o pânico agora evidente em sua voz. Ele não deveria estar envolvido nisso. Ele estava fora do caminho. Do que você está falando? A confusão a envolveu. Quem é Mário? Ele era nosso amigo, disse ele, a voz trêmula. O que antes era um homem confiante, agora era um garoto com medo. E Clara sentiu um aperto no peito. Mas ele se meteu em coisas muito perigosas. Cartel, tráfico, se você o conhece. Talvez você também esteja em profunda água. A tensão aumentou e Clara percebeu que cada resposta que buscava a levava a mais perguntas. Ela estava presa em uma teia que não poderia compreender. E as ramificações do que estava acontecendo a engoliam. Mas Lucas ele ainda está vivo? O que ele fez para se meter nisso? Clara precisa ouvir. O homem a empurrou para ficar mais perto. Se Mário está envolvido, Lucas pode estar em perigo. Ou pior, ele pode ter se tornado uma ameaça. Você precisa sair daqui agora. Mas antes que pudesse reagir, o mascarado que disparou anteriormente se aproximou deles novamente. É tudo culpa sua, Clara! Ele gritou. Você causou isso ao se meter com os amigos errados. E então, como um apagão súbito, ele a atingiu com um golpe brutal. Clara caiu, a dor irradiando pelo corpo. Enquanto via tudo girar, o homem de jaqueta gritou para que ela se levantasse. Mas o mundo estava escurecendo. E ali, no meio do caos, com o som abafado das sirenes e vozes, uma pergunta martelava sua cabeça. E se Lucas estivesse do lado errado? A dúvida a engoliu. Algo não se encaixava. Mário, Lucas, se eles estavam envolvidos com coisas assim, e ela era parte da conversa, a verdade não era o que parecia ser. E a luz do que ela acreditava conhecer desvanecia rapidamente. Com um esforço colossal, Clara se levantou, determinada. Eu vou descobrir a verdade! Mas a que custo? E, naquele momento, enquanto tudo ao seu redor esmorecia, ela soube que a vida dela nunca mais seria a mesma. E a jornada para desvendar a verdade apenas estava começando. Clara estava paralisada, seus olhos fixos no homem mascarado. O eco do disparo ressoava nas paredes da delegacia e ela sentia como se o tempo tivesse parado. O pânico tomou conta, gritos misturados a sirenes de emergência. O policial caído era um lembrete cruel de que a situação era real e a urgência permeava o ar. Clara, precisamos sair!
O homem de jaqueta escura a puxou, mas a voz dela congelou em sua garganta. A verdade é mais complicada do que você imagina, ele insistiu, enquanto puxava-a para longe do caos. Então me explica, ela gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O que Lucas realmente era? Por que esses caras estão atrás de mim? Mas antes que ele pudesse responder, um chute ecoou na porta principal da sala. Mais homens mascarados invadiram, armados até os dentes e a brutalidade em seus olhos. O desespero aumentou e a equipe da SWAT tentava organizar a evacuação. Todo mundo para o chão, eles gritavam, mas ninguém obedecia. O caos se espalhava como uma praga. Clara, escute! O homem da jaqueta puxou-a para ficar mais perto. O que você viu naquele dia no armazém é a chave para tudo. Eles sabem que você sabe. A memória do armazém bombardeou sua mente como uma onda. Os risos, seguidos por um silêncio ameaçador. A sensação de algo errado pairando no ar. E então uma frase ecoou. Clara, nunca fale a ninguém do que viu. Era Lucas, alertando-a. Mas por que ele tinha falado isso? Por que havia um segredo? Ele está envolvido com pessoas perigosas. Ele a interrompeu, trazendo Clara de volta à realidade. Nós precisamos entender do que ele realmente fazia parte. O que você viu? Não havia tempo. As balas voavam e os gritos misturavam-se a ordenações. Mas a lembrança se projetou como um flash. Tinha uma caixa. Clara murmura, tentando se lembrar. Uma caixa aberta no armazém. Dentro havia coisas estranhas. Documentos, papéis com nomes. O homem de jaqueta escureceu. Nomes? Que nomes? Ele pressionou, os olhos fixos nos dela. Clara hesitou, mas lembrou-se de um nome em particular que algumas cápsulas tinha destacado. Mário. Mário Santos. Num instante, o ambiente pareceu congelar. O homem cerrou os olhos e sua expressão mudou. Mário Santos? O Mário que eu conheço? Ele sussurrou. O pânico agora evidente em sua voz. Ele não deveria estar envolvido nisso. Ele estava fora do caminho. Do que você está falando? A confusão a envolveu. Quem é Mário? Ele era nosso amigo, disse ele, a voz trêmula. O que antes era um homem confiante, agora era um garoto com medo. E Clara sentiu um aperto no peito. Mas ele se meteu em coisas muito perigosas. Cartel, tráfico. Se você o conhece, talvez você também esteja em profunda água. A tensão aumentou e Clara percebeu que cada resposta que buscava a levava a mais perguntas. Ela estava presa em uma teia que não poderia compreender. E as ramificações do que estava acontecendo engoliam. Oh, mas Lucas vai? Ele ainda está vivo? O que ele fez para se meter nisso? Clara precisa ouvir. O homem arregou para ficar mais perto. Se Mário está envolvido, Lucas pode estar em perigo. Ou pior, ele pode ter se tornado uma ameaça. Você precisa sair daqui agora. Mas antes que pudesse reagir, o mascarado que disparou anteriormente se aproximou deles novamente. É tudo culpa sua, Clara! Ele gritou. Você causou isso ao se meter com os amigos errados. E então, como um apagão súbito, ele a atingiu com um golpe brutal. Clara caiu, a dor irradiando pelo corpo enquanto via tudo girar. O homem de jaqueta gritou para que ela se levantasse, mas o mundo estava escurecendo. E ali, no meio do caos, com o som abafado das sirenes e vozes, uma pergunta martelava sua cabeça. E se Lucas estivesse do lado errado? A dúvida a engoliu.
Algo não se encaixava. Mário, Lucas, se eles estavam envolvidos com coisas assim, e ela era parte da conversa, a verdade não era o que parecia ser. E a luz do que ela acreditava conhecer desvanecia rapidamente. Com um esforço colossal, Clara se levantou, determinada. Eu vou descobrir a verdade, mas a que custo? E naquele momento, enquanto tudo ao seu redor esmorecia, uma sirene diferente soou. Uma sirene familiar. O pânico aprendeu a se calar e um brilho de esperança resplandeceu. Clara virou a cabeça em direção à entrada da delegacia. Era sua mãe. Ela estava ali e seus olhos estavam cheios de algo que nem Clara estava pronta para compreender. Por que ela estava aqui? O que estava escondendo? Clara! Sua mãe gritou, atravessando a sala. Você não pode acreditar no que eles estão dizendo. É uma armadilha. Aquilo foi o suficiente para fazer Clara parar. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual verdade seria? A vida dela dependia disso. Enquanto a delegacia era um caos, Clara sentiu que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. E assim, com uma última olhada para o homem em jaqueta e o mascarado, uma pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era sua mãe? Clara estava paralisada, seus olhos fixos na mãe que adentrava a delegacia, revelando-se como um novo fator em meio ao caos. Clara! Sua mãe gritou, atravessando a sala. Você não pode acreditar no que eles estão dizendo. É uma armadilha. O desespero na voz dela fez o coração de Clara disparar. Uma armadilha? O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, confusa e assustada. A adrenalina pulsava nas veias, misturando-se ao alívio de ver sua mãe, mas com um peso de dúvidas pesadas como chumbo. O homem de jaqueta escura a observa, inquieto, enquanto os homens mascarados cercavam a sala. Você não entende! A mãe puxou Clara para mais perto. Lucas, ele não está apenas desaparecido. Ele estava em perigo. E você também. O olhar dela estava aflito, e cada palavra que saía de seus lábios a fazia sentir que um abismo se abria sob seus pés. Mas como você sabe disso? O que está acontecendo? As perguntas saíam em um fluxo voraz. Clara estava confusa e a atmosfera é eletricamente carregada. Lucas e Mário, eles estão envolvidos em algo muito maior. Um esquema, Clara. Uma rede de tráfico que envolve pessoas, coisas que vão além do que você pode imaginar. A mãe falava rapidamente, como se cada palavra fosse uma corrida contra o tempo. E enquanto os homens mascarados se moviam ansiosos, o homem de jaqueta olhou para a mãe de Clara, com uma expressão que misturava medo e compreensão. Como você sabe? Disso ele questionou, os olhos percorrendo o rosto dela em busca de sinais. Porque eu trabalhava com Mário. A confissão ecoou no ar, como um tiro em silêncio ensurdecedor. Tudo ficou parado por um segundo. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eu tinha que me afastar. Eu não queria que vocês soubessem, mas eu estava dentro disso antes de ter que fugir. Você o quê? Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você trabalhou com Mário? A revelação parecia um soco no estômago, jogando sua compreensão de tudo para o ar. Era algo que eu não queria. Era uma escolha. Eu pensei que teria uma saída, mas foi tudo errado. A voz da mãe falhou. E Clara, presa entre a necessidade de entender e o medo do que isso significava, lutava para decifrar a nova realidade. Então, Lucas, ele está em perigo por quê? De você? Clara sentiu o pânico crescer. Ao seu redor, as sirenes continuavam a gritar. Mas a revelação da mãe cortou mais fundo.
o que isso significava para ela. Não é só isso, Clara. Ele estava se metendo ainda mais fundo. Esses homens, eles estão atrás de mim por causa do que eu fiz. E agora? Você está em perigo por minha causa. As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, representando a dor de um passado que Clara nunca imaginou que existia. Sem mais aviso, a porta da delegacia foi arrombada novamente. Mas desta vez não eram apenas os homens mascarados. Uma figura conhecida, embora nevoenta de memórias, entrou. Mário, com um olhar sombrio. Ele olhou diretamente para Clara e um sorriso perverso cresceu em seu rosto. Ah, Clara! Que delícia te ver aqui! O mundo ao redor de Clara virou um borrão. Você está vivo! A incredulidade a dominou. Mas o que você está fazendo? Alguém precisa impedi-lo! E nesse instante, tudo o que ela pensava que sabia desmoronou. Ele não estava apenas envolvido. Ele estava atrás dela. E aparentemente havia invenções muito mais obscuras em jogo. Você não entende, Clara, Mário disse, seu tom como um eco de risadas antigas, agora podres. Você faz parte disso. Sempre fez. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou para sua mãe, depois para Mário e depois para o homem de jaqueta. O pânico crescendo. Se ele estava certo, se Lucas não era o único em perigo, quem mais estaria? O perigo se tornava palpável e a pergunta mais sombria ecoou em sua mente. Quem estava realmente manipulado? Ela respirou fundo, a urgência tomando conta. Cuidado! Não confie em ninguém. A cautela, a dúvida, se tornava a se desfazer. O tempo parou. Seguisse! E Clara soube que precisava agir. O que mais ela não sabia? Essa verdade poderia ser letal. Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Mário, que agora entrava como uma sombra em meio ao caos da delegacia. Ah, Clara! Que delícia te ver aqui! A voz dele era sinistra e seu olhar não escondia o desprezo. A atmosfera ficou pesada, como se o ar estivesse sendo sugado para fora da sala. O choque da revelação da mãe ainda reverberava em sua mente. Mário, o que você está fazendo aqui? O coração de Clara pulsava forte, tentando processar tudo ao mesmo tempo. Mário, um amigo de infância, agora parecia um vilão de filme. Ela não te contou? Mário apontou para sua mãe. Um sorriso cruel em seu rosto. Ela estava no jogo muito antes de você perceber. E agora você está no meio disso tudo. Isso não é verdade! Clara protestou, a voz tremendo. A minha mãe me protegeu. Mas uma parte dela começou a duvidar. A maneira como ela falava, cheia de culpa e medo, era como se algo estivesse escondido atrás de suas palavras. Clara, escute! A mãe dela tentou se aproximar, mas Mário a bloqueou. Ela diz que te ama, mas a verdade é bem diferente. Você acha que ela se afastou desse mundo para proteger você? O olhar dele estava cheio de desprezo. Isso é mentira. Ela fez escolhas e você só está aqui por causa delas. O caos ao redor aumentava. Os gritos dos oficiais da SWAT misturavam-se às ordens confusas e ao barulho das sirenes. O clima de tensão estava nas alturas. Clara sentiu um nó na garganta. Se havia então verdade nas palavras de Mário. Ela estava cercada de mentiras. Lucas, ele não deveria estar aqui.
Ele estava levantando o dedo contra pessoas que são perigosas, Clara. Você não percebeu que tudo o que ele fez foi por sua causa? Mário continuou, os olhos arregalados, quase delirantes. Ele se envolveu na rede. Agora, ele está na mira. E você também está, porque é a única ligação que ele tem. Cala a boca! Gritou Clara, enxugando as lágrimas. O medo estava a dominá-la. Tudo parecia uma bolha prestes a estourar. Ela não sabia mais em quem confiar. Mário deu um passo à frente, seu tom de voz em um sussurro ameaçador. E você realmente acredita que Lucas é o inocente da história? Ele não é quem você. Pensa, Clara. Ele tem um passado que você não conhece. Algo escuro e perigoso. E se você não entender isso agora, será tarde demais. Foi nesse momento que a porta da sala se arrombou novamente. Não eram apenas os homens mascarados. Uma pessoa conhecida surgiu no limiar da entrada. Era Lucas, mas ele não parecia o mesmo. O olhar dele estava perdido, desgastado, como se estivesse carregando o peso do mundo. Clara, eu? Ele hesitou, e seu corpo tremia. Eu sabia que ela viria. Eu sabia que isso ia acontecer. A voz dele era uma mistura de desespero e determinação. Lucas! Clara sussurrou. Somente se debateu entre esperança e cautela. O que você está fazendo aqui? Mário sorriu. Um brilho perverso nos olhos dele. Você vê? O traidor está na sua frente, Clara. E agora, a pergunta é: você vai confiar nele, mesmo sabendo o que ele fez? Clara ficou em silêncio, as palavras de Mário girando em sua mente. O que fez Lucas? Por que parecia tão quebrado? Uma onda de confusão e medo a atingiu. Vamos, Clara! Não acredita nas mentiras dele! Lucas implorou, os olhos fixos nos Bella. Eu preciso que você confie em mim. Eles estão aqui por sua causa e não posso deixar você sozinha. O ambiente estava prestes a explodir. As tensões eram palpáveis. E Clara estava no centro de tudo. Vocês são todos mentirosos! Gritou, a voz ecoando como um trovão. Sua vida, seus amigos, tudo estava em ruínas. E assim, enquanto a polícia armada cercava o lugar e o pânico aumentava entre os civis, uma nova verdade começou a se desenhar. Uma conversa tumultuada fluiu entre eles, mas algo dentro de Clara sabia que já não se tratava apenas de quem estava certo ou errado. A verdade que ela buscava poderia ser muito mais sombria do que havia imaginado. E antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um dos homens mascarados empurrou Lucas uma vez mais. Um tiro saiu. O mundo inteiro se despedaçou em um único momento. E o que foi dito antes, todas as lealdades, os segredos e as verdades poderiam mudar para sempre. O tempo parou. E Clara se perguntou, enquanto os rostos se contorciam em choque, se o amigo que acreditava conhecer realmente era uma figura de sua imaginação? Ou havia algo mais profundo que ela não compreendia? Uma única dúvida pairava em sua mente. Será que alguma vez ela soube a verdade sobre quem realmente era Lucas? Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Lucas, que parecia uma sombra de si mesmo. O tempo parecia ter parado e o som do tiro ainda reverberava nos ouvidos dela. Clara, eu não sei como explicar, ele gaguejou, parecendo mais o estranho do que nunca. O ar estava pesado e as pessoas ao redor pareciam hesitar entre acreditar no que viam e esperar pelo próximo movimento. O homem de jaqueta escura
olhou. Para, Lucas! Uma frieza em seu olhar! Você trouxe mais problemas, Lucas. O tom dele era de decepção, mas havia algo mais. Um medo silencioso. Então, como se uma chama tivesse sido acesa, algo mudou. Vocês não entendem! Ele não é quem você pensa que é! Mário gritou, um frenesi em seus olhos. Ele tá jogando com vocês! A verdade é que ele precisa de você para acabar com tudo, Clara! O que Mário disse soou como um trovão. O que você quer dizer, Mário? Clara perguntou. Num sussurro nervoso. Havia um peso nas palavras dele que a puxava para uma nova realidade. Lucas gesticulou desesperadamente. Não, ele tá mentindo! Mário, você precisa parar! Clara, ouça! Ele se virou. Para ela, mas as palavras pareciam sufocadas. E então tudo aconteceu de novo. Outro tiro. Um disparo. Clara virou a cabeça e no fundo da sala viu um homem caindo. Não um dos mascarados, mas sim um policial, o que estava tentando proteger a todos. A cena ficou horrenda, uma onda de desespero se espalhando pela sala. Gritos, pânico. Clara sentiu um nó na garganta. É tudo culpa sua, Clara. Mário berrou descontrolado. Você não entende o que você causou! De novo. A frustração era palpável. Lucas rapidamente puxou Clara para trás dele. Um gesto de proteção que ela não esperava. Saia, agora! A intensidade no olhar dele fez Clara tremer. Mas em meio à confusão, a verdade que começou a se desdobrar a fez hesitar. Clara, você precisa fugir. Você não pode ficar aqui. Lucas implorou, o desespero esfregando nas palavras dele. Era impossível saber em quem confiar. O que Mário realmente queria e o que Lucas havia feito. Você não pode confiar nele, Clara. Mário gritou quase como uma súplica. Ele se vendeu. Essa é a verdade. A revelação caiu como um fardo pesado. Tudo ao redor dela parecia se desvanecer e a confusão aumentou. Enquanto isso, a sirene da SWAT lá fora parecia quase distante. Uma lembrança auditiva de que o mundo ainda girava. Eu não sei em quem confiar, Clara gritou, sentindo o desespero a envolver. O que era real? As memórias que ela tinha de Lucas eram agora um turbilhão de dúvidas e suspeitas. Mário, você tá louco! Lucas respondeu, tentando manter a calma entre os gritos. Se você não agir agora, pode ser tarde demais. Você está brincando com a vida dela. Está todo mundo em perigo e você não vê isso? Mário acusou, lábios se contorcendo em raiva. A tensão começou a escalar e Clara queria que tudo parasse. E então, o que parecia um confronto fervente explodiu em caos absoluto. O som de uma explosão, não muito longe, preencheu seus ouvidos. As luzes da delegacia piscaram e o chão tremeu. Instintivamente, Clara se agarrou ao braço de Lucas, o medo a paralisar. A sala se encheu de fumaça. E Clara mal conseguia ver o que estava acontecendo. Saiam! Todos para fora! A voz de um policial ecoou nas sombras. Mas havia pânico em seus olhos. O caos estava se espalhando e ninguém sabia a verdadeira origem da explosão. Vamos! Lucas gritou, puxando Clara pelo braço, seu rosto um retrato de urgência. Eles começaram a se mover, mas atrás deles a verdade estava prestes a ser desvelada. No meio daquela confusão, Clara viu Mário e o homem de jaqueta juntos. E um grito de pavor seguiu um disparo que cortou o ar novamente. Vai embora, Clara! Mário gritou. E a expressão nele era algo que ela nunca tinha visto.
pura determinação. O mundo ao redor estava desmoronando e em apenas um segundo, a verdade que Clara pensava conhecer se desfez como uma bolha de sabão. Mário era tudo o que ela conseguiu dizer antes que o caos os engolisse. Dúvidas se tornaram certezas e a realidade de Lucas mudou. Com um último olhar, tudo o que Clara sabia foi tragado pela incerteza. O que aconteceria a seguir? O que a esperava no meio do xadrez humano em que se tornou sua vida? As chamas pareciam mais próximas. E o destino deles estava prestes a ser decidido, no meio do caos absoluto. O caos se espalhou como fogo em papel seco. Clara sentiu o coração pulsar forte, enquanto observava Lucas, as emoções dele saltando por seus olhos. Clara, você precisa entender! A voz dele estava trêmula, misturando raiva com desespero. Mas também havia algo mais. Um pedido silencioso que ecoava entre as explosões e gritos. Sem saber o que fazer, Clara olhou ao redor. Mário ainda a encarava, um desafio feroz nos olhos. Mas ela não podia deixar de sentir uma pitada de empatia. Ele havia estado perdido em sua própria trama de mentiras. Lucas, nesse momento precisamos confiar um no outro. As palavras pesaram como um chumbo entre eles. E antes que pudesse processar tudo, uma luz intensa varreu o lugar. Os policiais haviam iniciado a evacuação e a SWAT se organizava. Clara percebeu que não havia tempo para hesitações. Mão! Ela gritou. Mas não a viu em meio à confusão. A adrenalina disparou em suas veias. O pânico era contagioso, um gemido coletivo subindo do fundo da sala. Saia da frente! Um policial gritou, apontando a arma para a entrada. Mas Clara estava mais preocupada com Lucas. Vamos! Ela o puxou e juntos começaram a correr. Mas o caos estava fechado em torno deles. A fumaça queimava os olhos. Os gritos ecoavam. E a realidade parecia um pesadelo sem fim. Conseguiram alcançar uma saída lateral, levando-os para um corredor escuro. Estamos seguros aqui por enquanto, disse Lucas, tentando recuperar o fôlego. Clara olhou para ele confusa. O que realmente havia acontecido? Me diga a verdade, Lucas. O que você fez? O que Mário quis dizer sobre você ser um traidor? Lucas hesitou, o olhar perdendo-se como se ele estivesse lutando contra as sombras internas. Clara, eu me envolvi em coisas maiores do que sabia. O que Mário disse é verdade, mas eu nunca quis te envolver nisso. Ele está tentando me manipular. O desespero nas palavras dele era palpável. E então, a realidade a atingiu com um soco no estômago. As memórias dos momentos felizes juntos agora pareciam uma aberração. A dúvida a corroía. Você me prometeu que me protegeria. Como posso confiar em você? As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, e a pressão sobre seu coração crescia. E se eu não tivesse me envolvido, talvez você e sua mãe estivessem fora disso tudo. As coisas saíram do controle e agora precisamos seguir em frente, juntos. O olhar dele era ardente, cheio de determinação, e aquilo a fez vacilar. Ainda assim, o peso da verdade era brutal. Mário apareceu no final do corredor, a respiração pesada. Você não pode se esconder para sempre, Lucas. Isso é maior do que você, do que qualquer um de nós. O tom dele era uma mistura de desafio e um aviso que Clara não compreendia. E assim, enquanto tudo girava em seu redor, Clara decidiu. Chega! Ela se virou, a adrenalina dando novos ares à sua voz. Seja quem você for, eu não vou deixar que o medo tome conta da minha vida. Precisamos respostas,
Neste instante, algo inesperado aconteceu. O corredor transbordou com oficiais da SWAT que, armados e determinados, entraram em ação. Mario, na urgência do momento, se virou para os policiais, mãos para cima. Mas Clara viu um brilho ameaçador em seus olhos. E uma sensação estranha percorreu. Lucas, há algo errado nisso tudo. O caos continuou, mas o impulso de lutar pela verdade pulsava dentro dela, e as decisões que tomaria a separariam de todos os fantasmas. Estamos juntos, Lucas. Até o fim. Nós temos que buscar a verdade. Enquanto eles corriam, uma última explosão ecoou, fazendo os pés de Clara hesitarem. E no meio disso tudo, Clara decidiu. Era hora de enfrentar o desconhecido. E com um último olhar, Clara se lembrou de tudo o que enfrentará. A jornada ainda não terminara. O que a esperava além das portas da delegacia? Mais sombras? Ou uma nova luz? E você? O que foi que você pensou sobre a história da Clara? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas tramas que vão te deixar à beira de um ataque de nervos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir você e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã.